Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 92 91 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito. No coração do norte da Europa, a palavra da Bíblia encontrou um solo fértil, transformando os Países Baixos e a Escandinávia num refúgio para os seguidores do protestantismo. Antes disso, missionários valdenses percorreram estas terras, espalhando a luz da palavra de Deus. A tradução valdense da Bíblia para o holandês era particularmente estimada entre o povo. A chegada dos livros impressos introduziu os ensinamentos de Lutero nesta região. Eles inspiraram pregadores locais a ensinar que a Bíblia é a única fonte infalível da verdade religiosa. Mesmo sob a ameaça da Inquisição, com suas fogueiras e torturas, a fé na palavra de Deus só cresceu. E a reforma também prosperou aqui, nesta região da Europa. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Já ouviu falar de Menno Simons, Hans Tausen e os irmãos Petri? Hoje vamos viajar pelos Países Baixos, Dinamarca e Suécia para conhecermos a história destes grandes homens que influenciaram a reforma nos seus países. Começa agora mais um episódio desta jornada pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Contrary to what one might believe, the land of the Vikings accepted the Protestant faith rather peacefully. The Reformation in Scandinavia would prove to have a profound positive impact that would be felt across the Scandinavian countries for centuries. Actually, all the Scandinavian and Nordic countries accepted the Protestant faith and made Lutheranism their state religion. When Sweden did that in 1527, it actually became the first country ever to officially become a Protestant country. Significantly, the impact of Protestantism in the Scandinavian countries extended beyond religious practices. It deeply influenced their governmental structures, legal frameworks, the education system, societal values, and more. But not only were the Scandinavian countries considerably impacted by these reformers, actually the rest of Northern Europe as well. About a century later, in 1618, after quite some tension between Protestantism and Catholicism, full-blown war broke out in Germany. And Sweden was the only country in Europe that dared to come and lend a helping hand in that war under the rule of King Gustav Adolphus. And they managed to win, and basically it looked like all of the northern countries would come again under the tyranny of Rome, but the Swedish army played an important role in turning the tide in that war, and consequently toleration was won for the Protestants, Calvinists as well as Lutherans, and liberty of conscience was restored to those countries that had accepted the Reformation. Os reformadores eram homens de grande inteligência e conhecimento profundo das Escrituras. Vindos de origens modestas, mas dotados de uma visão avançada,
O acesso à educação elevou-os a posições de destaque. Lutero, um pioneiro de sua época, soube usar a imprensa, a tecnologia mais avançada daquele tempo, para disseminar sua mensagem. Assim como a internet revolucionou a comunicação moderna, a imprensa permitiu que as ideias de Lutero se espalhassem rapidamente por toda a Europa. Em pouco tempo, a reforma protestante ganhou força aqui, nos Países Baixos, com um povo abraçando a Bíblia e rejeitando as superstições. E foi precisamente neste local, na vila de Wittmarsum, onde Menno Simons nasceu em 1496. Filho de humildes camponeses, cresceu numa época de guerras, quando os frísios lutavam pela sua liberdade contra o imperador Carlos V. Em 1516, Menno foi ordenado sacerdote católico em Utrecht. Durante a sua formação, evitou ler a Bíblia, temendo ser seduzido por heresias. Mas, anos depois, uma dúvida durante a missa levou-o a estudar o Novo Testamento, marcando o início da sua conversão. Ao mergulhar nas Escrituras, Menno confrontou-se com ensinamentos da Igreja Católica que contradiziam a Bíblia. Questionou-se sobre a salvação fora da Igreja Romana e, influenciado por Lutero, ele começou a se afastar dos dogmas não baseados na Palavra de Deus. A execução de um anabatista o fez questionar profundamente o batismo infantil, concluindo que o batismo deveria ser fruto da fé e do arrependimento. Em 1524, Menno tornou-se sacerdote aqui em Pindium, perto da sua terra natal, e em 1533 voltou para Wittmarsum. Em janeiro de 1536, Menno deixou o catolicismo, tornando-se mais tarde um pastor anabatista. Ele entendeu que o batismo consciente era um sinal de conversão e mudança de vida. Ele também ajudou a reorganizar os anabatistas aqui neste país, para uma prática mais sustentável e pacífica. Como vimos no episódio anterior, o imperador Carlos V tentou suprimir a reforma protestante na Alemanha, mas encontrou muita resistência, tendo então permitido a coexistência do protestantismo com o catolicismo. No entanto, aqui nos Países Baixos, a situação era drasticamente diferente. A repressão era implacável. Possuir uma Bíblia, participar de reuniões para ouvir a palavra de Deus, pregar ou mesmo discutir sobre as Escrituras podia resultar em tortura e morte. Esta igreja, construída após a morte de Menno e que na época era clandestina, é um exemplo de como a fé era praticada em oculto. A simples ação de orar a Deus em segredo, recusar-se a venerar imagens ou cantar um salmo eram considerados atos de rebeldia, puníveis com a execução. Por isso, Menno Simons passou a maior parte de sua vida adulta constantemente mudando de lugar, para escapar da perseguição por causa de suas crenças anabatistas. Finalmente, ele estabeleceu-se na Alemanha, devido à relativa tolerância religiosa desse local. Aqui, a perseguição aos cristãos bíblicos era tão extrema que até mesmo aqueles que renunciaram à fé para salvar suas vidas eram condenados à morte. A fúria da Inquisição era implacável, mas não conseguia superar a fé dos mártires. A determinação dos fiéis era tão forte que jovens mulheres enfrentavam a morte com serenidade, deitando-se em sepulturas para serem enterradas vivas, como se estivessem deitando nas suas próprias camas. Outras caminhavam para a fogueira, como se fossem para um casamento, demonstrando uma coragem inabalável diante da morte. Aqui, neste país,
A influência do ministério de Menno Simons foi tão profunda que em menos de uma década após se juntar aos anabatistas, o movimento começou a ser conhecido pelo seu próprio nome, os Menonitas. O seu ministério durou 25 anos, marcado por provações, perigos e ameaças constantes de morte, viajando extensivamente, muitas vezes acompanhado de sua própria família. Simons dedicou-se a evangelizar as classes mais humildes. Ele era conhecido por sua eloquência, gentileza, integridade, piedade e fervor, vivendo em harmonia com seus próprios ensinamentos. Menno Simons faleceu na Alemanha em 31 de janeiro de 1561. Seus últimos anos foram dedicados a liderar e a consolidar o movimento anabatista, apesar dos desafios e perigos constantes. A sua liderança ajudou a moldar o movimento, garantindo a sua sobrevivência e crescimento mesmo diante de intensa perseguição. A sua morte marcou o fim de uma era, mas o legado da sua fé, ensinamentos e liderança continua a influenciar o cristianismo até os dias de hoje. Estamos de volta à Dinamarca, onde Hans Tausen, filho de uma família humilde, nasceu em 1494, numa pequena vila de Birken. Porém, não existem muitos registros sobre a sua infância, sabendo-se apenas que, sem acesso à educação formal, ele foi encaminhado para a vida monástica, tornando-se frade. O seu prior, reconhecendo o brilhantismo intelectual de Tausen, incentivou-o a prosseguir com os estudos superiores, com uma única condição: de evitar Wittenberg, o epicentro das ideias reformistas de Martinho Lutero. Tausen foi então estudar para Rostock, na Alemanha. Mais tarde, ele regressou à Dinamarca para frequentar a recém-criada Universidade de Leiden, aqui em Copenhaga. Foi lá que ele se cruzou com humanistas dos Países Baixos e, seduzido pela curiosidade, decidiu aventurar-se até Wittenberg para estudar diretamente sob a tutela de Lutero, mantendo essa decisão em segredo do seu prior. Esse período marcou uma transformação profunda em Tausen, que regressou ao seu mosteiro na Dinamarca, convertido num fervoroso defensor das teses luteranas. Aqui, de volta ao seu país, Tausen passou a compartilhar de forma discreta os ensinamentos da Bíblia, guiando os outros frades a uma compreensão mais pura da fé e a uma vida mais consagrada a Jesus Cristo. A sua influência cresceu silenciosamente até 1525, quando o prior descobriu as suas atividades. Indignado, ordenou o confinamento de Tausen numa cela de outro mosteiro em Viborg. Curiosamente, foi através das grades dessa cela que Tausen conseguiu converter vários monges ao Evangelho, incluindo, possivelmente, o próprio prior, que se rendeu à força da mensagem bíblica e permitiu que Tausen pregasse abertamente. A influência da Bíblia e dos ensinamentos de Tausen espalharam-se rapidamente por toda a Dinamarca, encontrando um terreno fértil e especialmente na região de Viborg. Nessa cidade, em 1529, Tausen tornou-se pároco e pregou livremente a mensagem da Reforma. Livre das amarras do feudalismo e com muitos dos seus jovens graduados em Wittenberg, Viborg estava pronta para abraçar a Reforma. Apesar da resistência dos franciscanos e a tentativa do bispo de o prender, os cidadãos de Viborg, armados e determinados a defender Tausen, garantiram a sua proteção e a continuidade da sua pregação. Quando o rei Frederico I visitou Aalborg, nomeou Tausen como seu capelão, permitindo-lhe pregar o evangelho livremente aos cidadãos de Viborg. Esse ato, juntamente com o édito real que protegia os pregadores da nova doutrina, marcou o início de uma grande mudança aqui na Dinamarca. O rei, ao perceber que a mensagem luterana, na qual ele mesmo acreditava, entrava em conflito com o juramento de sua coroa, viu-se diante de um grande dilema. Não demorou muito para que a Dinamarca adotasse oficialmente a fé protestante. O movimento
significativamente influenciado pela dedicação e pregação de Hans Tausen. Em 1542, Tausen foi nomeado bispo de Ribe, cargo que ocupou até o fim da sua vida em 11 de novembro de 1561, após anos de dedicação. Hans Tausen, com a sua capacidade de comunicar as verdades da Reforma e de traduzir as Escrituras para o dinamarquês, deixou um legado duradouro, influenciando profundamente o estabelecimento do protestantismo aqui na Dinamarca. Enquanto isso, não muito longe daqui, na Suécia, 2 irmãos também estavam destinados a tornar-se figuras centrais naquela época de transformação religiosa. The story of how God worked in Scandinavia in that time and the following centuries is inspiring. One of the most fascinating and inspiring examples of that is through the famous Roparna movement, or the child preachers, as we would say in English, or shouters, literally, if we translate the Swedish word. This took place during what we may call the second Great Protestant Reformation, or the continuation of the Reformation in many ways, during what was also known as the Advent movement in the 1800s. Around that time, around the 1840s, Christians from many different denominations around the world, they started to rediscover many truths from the Bible that have been forgotten for centuries. They started to understand Bible prophecy, end-time prophecy, as never before. In Sweden at that time, it was forbidden for adults to preach without permission. So instead, God called children to spearhead this revival. And thousands of children across Sweden, between 4 and 14 years old, many of them, they would preach with great earnestness and power between 1841 and 1844. They would preach in forests, in private homes, while standing on tables, on large stones, or on top of roofs, and sometimes thousands literally would be in the audience. One time, for instance, in Torhyttan, 3,000 people were there listening, and there's a story of one very small girl that was at home. She was playing with dolls, and people came to the home, they started coming, and then she stood up and she preached with authority for an hour. And after she had preached, she went back and continued playing with the dolls. One time, Dr. Sven-Erik Sköldberg, a government medical officer for 30 years, examined the preaching sickness, as the enemies called it. And he reported that some of the children, they preached while lying down, while having their eyes closed, while being unconscious without breathing. And you know, when they would speak, their tone and their manner of their voice would change completely. Dr. Sköldberg reported that the children proclaimed the essentials of Christianity. They preached Christ, they preached about prayer, repentance, conversion. They would be preaching about the second coming of Christ. They would be preaching the first angel's message from Revelation 14. So the doctor reported what they would be preaching, but he gave no explanation of the physical manifestations because he couldn't explain it. If you would ask the children themselves, they would answer by quoting Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward, or in the last days, as Peter says when he quotes that verse, that I will pour out my children on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. And they would also refer to Revelation 14 and the 3 angels' messages there as a justification to the message they were preaching and what they were doing. Now, the child preacher revival was clearly a supernatural movement, a movement raised up by God. But as oftentimes happen when God is working, opposition arose. And some of the preachers, they would be beaten, some of them would be put in prison, some of them would receive other punishments, but many of them, they would still keep on preaching the message that they were excited about, that they had found in the Bible. What was the result of the preaching? First of all, the message they were preaching received national attention. Actually, Sweden's largest newspaper, Aftonbladet, repeatedly reported on the child preachers. But not only that, the message made a profound impact on many, especially among the common people. Many accepted the call to repentance. Many stopped drinking alcohol and destroying their lives and the life of their families. Many accepted Jesus as their Lord and Savior. God used children, who mostly were illiterate actually, to preach when overpowered by the Holy Spirit things they normally
would not understand actually and would not know. You see, God wanted the promise of the second coming of Christ to be proclaimed to the Scandinavian countries. So when the voices of the his adult servants were silenced, he put his spirit upon the children, that the work might be accomplished. Estamos aqui na Suécia, país de onde jovens reformadores foram enviados para estudar com Lutero e Melanchthon em Wittenberg. Entre esses jovens, encontravam-se os irmãos Olavo e Lourenço Petri. Nascidos em Örebro, a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, eles eram filhos de um ferreiro e ambos seguiram o caminho da educação religiosa. Olavo Petri nasceu em 1493 e estudou para o sacerdócio na Universidade de Uppsala, mais tarde em Leipzig e finalmente em Wittenberg, onde se encontrou com os reformadores alemães. Por sua vez, Lourenço Petri, nascido em 1499, seguiu os passos do irmão mais velho, tanto na fé quanto nos estudos. Após retornarem da Alemanha, convertidos ao protestantismo, encontraram uma Suécia dividida e em crise, lutando contra a opressão religiosa e a pobreza. Foi nesse contexto que o rei Gustavo Vasa decidiu reformar tanto o Estado como a Igreja, acolhendo os irmãos Petri e as suas ideias reformistas de braços abertos numa luta conjunta contra o domínio de Roma. Perante o rei Gustavo e os líderes da Suécia, Olavo defendeu com veemência que os decretos da Igreja não deveriam sobrepor-se aos mandamentos de Deus, argumentando que apenas a Bíblia deveria ser a base da fé e prática dos cristãos. Ele ainda defendeu que as verdades essenciais da fé são apresentadas de forma clara e simples nas Escrituras. Influenciado por essas palavras, o rei Gustavo Vasa abraçou a fé protestante e a Assembleia Nacional daqui da Suécia logo declarou seu apoio à nova doutrina, ordenando que todos os pastores ensinassem a Bíblia e que as crianças aprendessem a lê-la nas escolas. A pedido do rei, os irmãos Petri iniciaram a tradução completa da Bíblia e em 1531, no Conselho de Uppsala, o rei Gustavo Vasa rompeu definitivamente com a Igreja Católica Romana, nomeando Lourenço Petri como o primeiro arcebispo evangélico luterano da Suécia. Olavo, por sua vez, é frequentemente reconhecido como o primeiro clérigo luterano sueco a casar, desafiando a exigência católica romana do celibato do clero. Suas traduções das Escrituras para a língua sueca abriram o caminho para uma nova era de compreensão religiosa e prática no país. Olavo faleceu em 1552 e Lourenço em 1573, mas antes viveram para ver florescer a fé que ajudaram a plantar na sua terra natal. Here in southern Sweden, in Hallsbergs garden, we find some mysterious stones. In total, there are 13 stones, some of the size of a man, that are placed throughout the garden. And these masterpieces were made by Nils Nilsson, a retired farmer. Starting in the beginning of the 1880s, he spent a little over a decade carving out biblical images, poems, and text on these stones to communicate a message that changed his life. He also planted flowers and bushes, which the Swedish names are pointing to Christ of these flowers and bushes and the message of the Bible. And this garden used to be really beautiful in his time. It used to be a hangout place for the community. As they were waiting for the grain coming from the mill, from the house there, they would be hanging out. It was an excellent place to put up stones with a message that people would see. Some of the stones talks about some of the main messages from the Old Testament. Over there, you see a pile of stones that talks about some of the key events from the Protestant Reformation in Sweden and the kings that played a key role in that. Here we have the stone of two gardens. You see the contrast between the Garden of Eden and the Garden of Gethsemane. One garden, you move from joy to suffering, the other one from suffering to joy. One describes the fall of man, the other one describes
the way of salvation provided through Jesus' sacrifice on the cross. It's a powerful stone with powerful messages. But the largest and most fascinating of all the stones is the prophecy stone, which is over here. It's talking about the last book of the Bible, the book of Revelation. Here, for instance, you have the lamb, the symbol of the lamb, which is Jesus, the main person of the book of Revelation. It talks about some of the main imagery and symbols in the book of Revelation, some of the main prophecies there, some of the main powers that will play a key role in the last days. It also talks about the great controversy between good and evil, the Antichrist power. And in the back of the stone, he is quoting from Luke chapter 19, verse 40, as he's concluding the message of this stone. And that verse says, "If the witnesses of God would keep silent, the stones would cry out." And that was his purpose. He wanted people to get to know a message through these stones. Was he successful? I think the answer is yes. Thousands of people have been exposed to the messages of these stones. Lots of people have been here in the garden to see the stones themselves. This is actually a historical landmark in Sweden, and therefore people come to this garden, they come and see these places. In addition to that, a documentary has been produced that's been broadcasted in different countries about the stones and their message, and he was able to speak a message through the stones, literally. So as we see, God has worked in many ways to spread his message in Sweden, in Scandinavia. What can we learn from these stories that I've been telling you? I think one inspiring takeaway we can take with us is that if God can speak through children, if God can speak through stones, well, then he can use you and me also in powerful ways. You see that it's not so much about ability, but rather availability. God does not always call the qualified, but he always qualifies the call. I like the verse, Ephesians 3:20. "Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works." Depois de conhecer um pouco sobre a história e o legado dos líderes da reforma aqui, no norte da Europa, chegamos ao fim de mais um episódio. Cada reformador, à sua maneira, desafiou as convenções religiosas de sua época, pavimentando o caminho para a liberdade religiosa e a disseminação da fé protestante. Através da liderança e ensinamentos, eles transformaram não apenas as suas comunidades locais, mas também causaram um impacto duradouro na história religiosa deste continente. No próximo episódio viajaremos para o Reino Unido para conhecer o impacto da reforma naquela região. Lembram-se de John Wycliffe? Pois é, as sementes que ele plantou no passado produziram grandes reformadores protestantes na Inglaterra e na Escócia. Sabem quem é William Tyndale e John Knox? Sabem o que eles representam para o protestantismo no Reino Unido? Não perca a sequência desta jornada incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.